Amados, abramos a palavra do Senhor para este momento de edificação. Atos dos Apóstolos, história da igreja, primeira, primitiva, capítulo 17, do verso 24 ao verso 31. Os tempos da ignorância. Tema subtraído literalmente do versículo 30 que acabamos de ler, onde o Dr. Lucas escreve que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Recordamos que esse texto foi escrito na caminhada da igreja primitiva, nos primeiros passos da igreja. Logo, é um texto da vivência da igreja. Estava narrando ali os primeiros momentos, pontuando. Recordem-se que Lucas diz que fez isso de forma criteriosa, acurada, pesquisando, anotando, pontuando. É muito importante lembrar que este livro está escrito sob a inspiração divina, o zelo humano, para que chegasse ao conhecimento de muitos, como chegou ao nosso. E o objetivo dele é, de fato, esclarecer a humanidade, como tem esclarecido a muitos. Está sendo lido esse texto numa sociedade que é conhecida como a sociedade do conhecimento. Nunca tivemos tanta informação e com tanta velocidade. Não podemos mais reclamar de nada, não é? Rapidamente se abre ali, se consulta os meios de pesquisa, sabe-se de tantas coisas, encontra-se tantas datas, tantas informações. É mesmo a sociedade do conhecimento. Mas se o conhecimento traz melhoria humana, por que não somos a humanidade tão boa? Se o conhecimento promove a raça humana, como lemos aqui literalmente, a raça humana, por que será que ainda somos tão violentos uns com os outros, tão desrespeitadores, tão seletivos? Ou como diria Josué de Castro em 1969, depois lido, interpretado e dito ao mundo na obra do Milton Santos: somos nós que decidimos quem come e quem não come, quando guardamos os nossos celeiros e deixamos os outros com fome. Era o mapa da geografia da fome que tomava conta do mundo, escrita por um brasileiro. Mas a sociedade do conhecimento não resolveria isto? Ainda estudante, havia um organismo, na época, cuidado pelo Maido Andreasa, ministro famoso e conhecido. O órgão chamava-se Cibrazen. Era uma companhia de grandes abastecimentos, não abastecimento, de guarda de sementes. E um belo dia não tinha a TV tão atuante como temos hoje, a mídia, a imprensa, que tem esse importante papel, pena que às vezes extrapola. Mas, naquele tempo não havendo, eu tomei conhecimento por ter, naquele período, um tempo de trabalho no estado do Ceará. Quando eu via os armazéns da Cibrazen, abrir e jogar fora as sementes, guardadas por anos, colhidas no solo sofrido do Ceará, eram jogadas ao lixo porque não adquiriu o preço que esperavam que adquirisse. E ao lado dessas estatísticas, só cresce o número da criatura que morre de fome. Satanás não cria ninguém. Como tenho repetido isto? Não pode mais sermos ignorantes. O que acontece é não aceitar que ele é o Criador. Não aceitando isso, qualquer um que morrer é meu inimigo, é meu concorrente, que morra ele e não eu. É assim que a sociedade do conhecimento se porta, com tanto desenvolvimento. Não que outrora fosse diferente. O que não se admite agora é: queríamos ciência, queríamos iluminação, queríamos modernidade, e estamos aí, às portas de uma ciência tão desenvolvida. E temos mais de 3 bilhões de habitantes na fome e na miséria no mundo. Não consigo aceitar. O quadro pior é quando vamos ao pão espiritual, que a fome é ainda maior. Mas o mecanismo é outro. O mecanismo da fome espiritual
é o falso pão que servem. É achar que uma cesta básica alimenta o espírito. É achar que uma falsa interpretação da sagrada palavra alimenta o espírito. É achar que a formalidade, o formalismo, o sacrifício, as caminhadas alimentam o espírito. Ora, se alimentasse no mundo que também tem hoje, desde 1950 tem e demonstra isso, uma sociedade mais voluntária, que partilha, que divide, que rapidamente se junta. Olha aí quantas caixas vão sair da nossa igreja, vai lá para a Missão de Dourados, está aí. Nós somos um povo voluntário, um povo que se doa, maravilhosa essa decisão. Nós somos um povo que se reúne, caminhada para Jesus, milhões para Aparecida do Norte, milhões para Canindé, milhões para Juazeiro, milhões e milhões. E cadê esse povo tão espiritual? Cadê o resultado disto? O pão físico falta, o pão espiritual falta. Estes são os tempos da ignorância. No entanto, o Redentor falou no passado, fala no presente e insiste em falar. Por isso que ele disse, eu tenho muito mais coisa para falar, mas vocês não vão suportar. Nós só suportamos porque o Espírito Santo nos consola. Hoje mesmo conversava com um presbítero. É tanta coisa que nos incomoda, ele disse, só Deus para nos dar o silêncio, para fazer ouvir sem ouvir, como diz Tolkien na sua música, com o terceiro ouvido. Saber filtrar essas coisas, é o Espírito Santo que faz isso conosco, senão morremos. Um aluno da escola dominical dizia hoje, nossos pais diziam isso para nós. Quando você começar a pensar, de dentro virá a voz. Nós acreditamos que quem é nascido de Deus, que tem o Espírito Santo, que o sela, essa voz que vem de dentro é do Senhor. É Ele que nos faz suportar o que lá atrás não podia suportar. E Jesus advertiu, não vou falar agora. Vocês não vão suportar. Os tempos da ignorância avançam. A pergunta que eu me fiz para chegar a esse texto, até quando, Senhor? Até quando, pergunto eu, e provavelmente mais alguns, mas a maioria nem pergunta mais. Li com alguma demora o texto do Nobel da Física. Entre as suas falas, está lá uma fala que certamente muitos vão usar. Foi laureado com esse prêmio máximo. Ele diz, no universo não tem espaço para Deus. A maior autoridade de física no momento recebe o prêmio Nobel pelas suas descobertas. Não tem. Aí isso reputa a ignorância. E aí, entendam, por que eu chamei a atenção na introdução para a sociedade do conhecimento? O ápice do saber, um prêmio de extremo reconhecimento, você escuta uma fala desta natureza? Enquanto lá atrás, tantos que nem Nobel havia, dedicava-se ao estudo e definem, como definiu este filósofo que acabamos de ler. Quando não interessam, chamam Paulo de apóstolo, chamam Paulo de peregrino, chamam Paulo do que quiserem, esquecem que foi formado aos pés de um grande pedagogo daquele tempo, o Gamaliel. Esquecem o seu saber secular, o seu poderio romano. Até as autoridades ou ignoravam ou fingiam que não sabiam. Quando disseram, por quanto compraste a cidadania romana? Ele disse, eu sou romano. Não me corrompi para ser romano. Esquecem tudo isto? É este homem que escreve. Olha o contexto. Ele acabava de ser expulso da Bereia. Aqueles bereanos que estavam olhando a Bíblia o tempo todo, pesquisando o tempo todo, no entanto, não conseguiam suportar o sábio e seguro discurso da sã doutrina. Às vezes nos enganamos com quem vive decorando o versículo, rasgando a Bíblia e marcando textos que lhe interessam. Paulo foi expulso da Bereia. Ficou lá Timóteo. Vai embora, sai.
coloca no navio, não vai dar certo ele ficar aqui. Esse homem vai se esconder em Atenas, o centro do saber da filosofia antiga naquele período. O que faz ele? Se esconde, tira umas férias, um ano sabático, sei lá o que pode chamar. Sabe o que ele faz? Ele vai para a rua falar de Cristo. Que segurança, amados. Isso me incomoda, porque eu gostaria tanto de ser este homem. Fugitivo, para não morrer por falar de Cristo, por não concordarem com a sua visão de mundo. É mais um pregoeiro destes. Ele vai para as ruas e vai enfrentar os filósofos da época, que seriam os nobéis da época. Ele fala na rua, fala nas vielas, fala na sinagoga e vai para o templo do saber. Chega no Areópago. Como ele não tinha título mais reconhecido, era um pregador do evangelho, sofrido. Chegam e dizem assim: o que esse tagarela está falando aí? Põe ele aqui na roda para ver o que ele fala. Foi o tagarela para o meio da roda, no tempo da ignorância, e ele começa descrevendo um dos mais belos discursos que eu já vi, que diria um suprassumo do cristianismo, o resumo do cristianismo. Contexto imediato do que lemos. Ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente o Deus que eu anuncio. Queridos, não era em nome de Jesus que esse povo falava. Esse é o Deus desconhecido. Era para mostrar que, de fato, aquele povo tinha uma concepção do politeísmo muito claro. Todos os deuses. Então, se todos têm nome, para que não saia nenhuma falha, faz também um Deus desconhecido. Portanto, quem não quiser nenhum desses nominados, tem aquele. Até parece que eu vejo Atenas no Brasil. Tem tenda para tudo. Os nomes que dão são os mais estranhos. E não falta gente dentro desses santuários. O que será que comem? Que alimento recebem? Os tempos da ignorância vão até quando? Ó, meu Brasil de mais de 500 anos, até quando essa ignorância? Vejam, esse desconhecido é o que eu adoro. Que lição para nós. Em vez de sair de lá xingando aquele politeísmo, xingando a religião diversa, ele aproveita a oportunidade no meio do Areópago. Deixe-me dizer a vocês. Vamos ao Salmo 24 de novo, porque é uma coisa maravilhosa. A liturgia, que eu comento sempre na vida da nossa igreja, é uma peça de adoração. Tem que ser inteligível, compreensível, tem que ser unida à palavra para que o Espírito por ela brote ainda mais em nossas vidas. O Salmo 24 que lemos: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ele fundou os mares, ele é que está estabelecendo as correntes. Você pega como é que ele começa esse discurso ao Deus desconhecido. Em outras palavras, desconhecido para quem não quer conhecê-lo. É o Deus revelado, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra. Coloquei ao lado do discurso, uma ousadia, ao lado do discurso do Nobel: o Senhor está certo, porque Deus não é do universo, Ele é Senhor do universo. Ele está acima do universo, Ele está sobre o universo. Diziam isso os primeiros filósofos, que diziam: não dá para entender esse universo sem alguém que esteja acima dele, não dá para entender esse mundo que se move, se não tiver um ser acima de tudo para fazer isso se mover. Ainda que eu não saiba, ainda que eu não creia, não posso negar, não dá para entender o universo sem essa máquina primeira, a quem Aristóteles ia chamar de primeiro motor. É assim que a ignorância se alimenta da escusa dessas verdades.
de aceitar a metade das verdades que se passam nas redes sociais, que se alimenta de palavras mínimas sem significado algum, que se incomoda com o que os outros falam, sem investigar o que foi falado. Foi assim que observamos a primeira falha. Os tempos da ignorância convivem com duas épocas. A primeira, a época da nação escolhida para dizer ao mundo: falem do Deus Criador. Falem do Deus que criou o homem, criou a mulher, criou tudo o que há no mundo. Falem, Israel, digam que virá o Messias. Israel abraça a ideia. Começa com os pais da fé. Começa com a solene declaração do jovem na época, quando abraçava aquela ideia, é chamado para cair fora como missão, capítulo 1, capítulo 11 de Hebreus, que é o resultado deste que está no capítulo 1. É chamado, como foi narrado em Gênesis, é chamado Abraão e diz: sai, deixa a tua terra, deixa a tua parentela. Por quê? Porque ele seria o que está escrito no capítulo 11, porque você será esse modelo de fé, Abraão. Enquanto nós não tivermos a coragem de enfrentar os tempos da ignorância, botando os pés na estrada para dizer quem é Deus, esse efeito volta para nós. A sociedade ignorante volta para atacar a igreja da maneira mais sutil possível. O que está acontecendo hoje em nossa pátria? Juntar igreja com política, confundir posições, juntar-nos a falas esvaziadas de pessoas que, em nome de Deus, falam suas barbaridades, vão à mídia para pelejar e não para anunciar. Esse é o tempo do engano. Israel, a primeira época dos tempos da ignorância, era uma nação que queria Deus para o seu controle. Esperou o Messias. O Messias veio, mas não era o que eles queriam. Então, não aceitamos. Observem, este tempo foi o tempo em que, de uma forma muito clara, a ignorância permaneceu porque associavam-se Deus a tão somente Israel pela possessividade da má compreensão do que Deus queria fazer por meio deles. Tenho dito também isto. Semelhante comportamento tem a igreja hoje, imaginando que Deus é dessa ou daquela denominação. E em nome disso, em função disso, pregam um evangelho inalcançável, uma invenção humana. O evangelho é tão somente o que foi dito aqui por uma criança: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E a criança é aquela que Jesus Cristo disse: quem não se tornar como ela, não entra no reino. Como é que a gente então vai vencer essa ignorância? Que coisa maravilhosa juntar as ideias de Jesus Cristo. Nós só venceremos a ignorância se morrer o Deus que está dentro de nós. E aí, olha como é interessante isso. Volte uns olhos ao texto que estamos lendo, que aí passa para a segunda época desses tempos de ignorância. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro. Ora, de uma forma tão simples, né? Se nós viemos dele, como é que eu posso fazer ele? Se foi ele que nos fez, como que eu posso fazer ele? Eu posso fazer minha mãe? Não, dela eu já vim. Eu só vim porque ela já é. Como eu posso fazer um Deus se ele me fez? O filósofo dá uma tocada na ignorância humana de uma forma sutil, mas assim, convicta. Como é que pode isto? Você não chegar a pensar nisto? O Deus desconhecido é esse criador de tudo. Como cabe a nós imaginar que é possível criar um Deus?
Pois é, Israel criou os seus. A igreja está criando os seus. Quando cada pastor puxa para si a originalidade do evangelho, puxa para si a perfeição da sua igreja, vai para as redes, para as mídias, para os púlpitos, para as praças, não combater o pecado, mas os que ele chama de irmãos, ou o que deveria chamar. Foi assim com Israel, é assim com a igreja. Olha, Neemias pegou Israel nessa situação deplorável, explorando os próprios irmãos. Neemias traz o texto, traz a palavra, chama Esdras, faz a revolução em Israel. Nós temos 500 anos de revolução. Celebramos a reforma. A reforma foi isso. A reforma foi: não podemos viver nessa ignorância. Traz a Bíblia, abre o texto. Olha, a conduta igual, amados. Igual a de Esdras, igual a de Neemias, igual aos reformadores. Que seja igual conosco. Não engulam o que se diz por aí, ainda que a maioria diga. Traz a luz da palavra, mas na palavra e não na tradição, como faziam os bereanos muitas vezes. Eu quero uma Bíblia que me satisfaça. Eu marco o que eu quero e não discuto tudo. Uma das regras hermenêuticas: não se defende doutrina com versículo só. É um conjunto, é uma interpretação, é uma ciência. Teologia é uma ciência, coloquei ao final da nossa pastoral. É essa a contribuição que precisamos. A teologia, por fim, a teologia nos auxilia no entendimento de que a sabedoria que se opõe à ignorância é a nossa capacidade de reconhecer os erros e andar em busca de mudanças. A sociedade do conhecimento zomba, ridiculariza quem erra. Erra na rede social para você ver. Você é ridicularizado, escrachado. Não tem pudor, não tem respeito, não tem vergonha uns pelos outros. Redes sociais não é abstrato, tem nome, é quem escreve, que muitas vezes não tem a coragem de assinar. É o mesmo pecador, com a ferramenta do conhecimento nas mãos. A teologia nos ensina a parar para pensar. Há um Deus. Ele quer que eu escreva isso? Ele quer que eu faça isso? Brincando ou não, apaga, aí vai um engraçadinho, põe: Deus viu que você apagou, não é? É a consciência, ainda que seja na mais forte brincadeira, é como disse o físico. Você tem razão, Deus viu mesmo. E agora? O que você vai fazer? Ah, ninguém viu. É interessante, é o que ninguém viu. Esta é a ignorância da sociedade. Sociedade, eu, você, nós. Criaturas. Esse Deus que fez o mundo, esse Deus que tudo fez, é o Deus que nos vê. Brincamos mesmo com Ele? Você arruma desculpa para todo, para a esposa, para filho, para marido, para pai, para pastor, para pai de santo. Para Deus não. Ignorante é quem pensa que brinca com Deus. Não é à toa que o mesmo texto que acabamos de ler diz: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Vez por outra eu digo isso na igreja. Foi o texto que mais me incomodou quando jovem convertido, estudante de teologia. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Ele sabe a tua intenção. Ele sabe por que você fez isso, porque você disse isso, porque você veio aqui, porque você deixou de vir. Pode fazer o texto melhor que for para dar as razões que você quiser. Ele sabe. Ignorantes? Ignorante é quem não vê isso. É quem não pensa assim. É quem não percebe isso. Por isso, a sociedade do conhecimento, teologicamente, eu diria, precisa rever muitas coisas. Porque seria o caminho que está escrito acima, que eu achei maravilhoso colocar aqui. É o segundo parágrafo da pastoral. Essa expressão me remete ao histórico diálogo de Deus com Jó, demarcando os diálogos tantos que foram e são travados com o Criador, do Criador com a criatura.
Deus chega a você, pode chegar hoje, certamente já chegou tantos dias, tantas vezes, e diz: vou te perguntar e tu me respondes. Puxa o cobertor, fecha, bota o travesseiro, vai dormir, eu não quero ouvir essa pergunta. Quantas vezes fugimos? Ou pensamos que fugimos? Apaga, quer apagar, não quero ouvir Deus. Ele vai dizer: deixa eu te perguntar, Jó. Eu fico imaginando essa aula, Jó naquelas condições, dura enfermidade, condições próprias para negar a Deus, negar o Evangelho, negar as práticas espirituais, tudo concorria para que Jó dissesse: não quero te ouvir, tu não és nada, pois olha a minha lamúria, olha o meu sofrer, sendo eu quem eu era. Por muito menos já ouvi lamentação. Deus me abandonou, Deus me deixou. Quantas vezes esse pastor já chora também por isso? Senhor, por que tantas coisas? Por que me acontece isso? E aí ele diz: eu posso perguntar? Ele vai falar com perguntas, é o melhor meio de ensinar. Eu posso perguntar, Jó? Vamos lá, Jó, então. Jó cede o espaço. Vai, Senhor, pergunta. Deus descreve. Quantas respostas Jó deu? Nenhuma. Não sabia. Olha a sociedade do conhecimento. Vê hoje. As perguntas continuam. Lê a Bíblia e responde aquelas perguntas a Deus. Mas termina como Jó terminou. Que maravilha. Eu só te conhecia de ouvir falar. Talvez seja isto. Esta é a ignorância perdoada que eu propus no título da pastoral. Deus perdoa quem vive sendo enganado, quem vive falando de um Deus que vai dar emprego, salário e saúde, quem vive atrás de um Deus que vai dar esposa, que vai dar filho, que vai dar tudo, um Deus extremamente doador, donativo. Deus perdoa enquanto você não chegar a saber que Deus é o Senhor de todas as coisas, que cuidou e cuida da humanidade, nos mandando não benesses, mas a vitória sobre a morte. Este foi o discurso de Paulo que tanto incomodou. E é assim que vamos terminar. Percebam, olha a relação disto com o que Cristo disse. Aí caminho para a conclusão. Sendo, pois, geração de Deus, muito semelhante ao que lemos para trás. Depois observem, leva a liturgia para casa, lê texto por texto, faz a relação, um bom exercício espiritual. Liturgia é uma peça, dá uma olhada, porque ele diz: sendo, pois, geração de Deus. Eu coloquei aqui ao lado, imaginem, Calvino gastou um tempo enorme para dizer: nós não podemos aceitar o ateísmo puro, porque todos nós somos sensu divinitatis, temos o senso de Deus, fomos criatura dele, somos criatura dele, algo de nós tem nele. Aqui começa a vencer a ignorância. Quando nós desconfiamos disso, nós voltamos a ele. Desconfiamos que somos geração, gerado, viemos dele, criatura dele, sendo, pois, geração de Deus. Verso 30. Ora, quando você não sabe disso, Deus não leva em conta. Você não lembra disso? Tá, você não sabe. Ensinar outras coisas? Não te disseram que você é criatura? Então, nesse tempo todo, Deus perdoa. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Aí vem a mensagem enfática e definitiva que está em todo o texto da Sagrada Escritura de uma forma ou de outra. Ele diz: porém, notifica. A nossa igreja está notificando isto? Por onde anda? Com os vizinhos? Com os de casa? O dever de casa? Como foi dito hoje e como foi feito ontem, na praça? Notifica a todos os homens. Notifica o quê? O que é, Paulo? Naquele areópago de sábios. O que é que tem que notificar? Notifica que se arrependam. Esta é a mensagem. Arrependam. Por quê? Olha o final.
porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Eis o fim da ignorância. Os tempos da ignorância têm fim. Um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. É Jesus que disse: tenho muito mais coisa para dizer, e vocês não vão suportar. O que era que viria? Ressuscitando dentre os mortos. Quando ele disse isso, levanta-se, começam a zombar, uns acreditam, outros não, xingam Paulo, mas os mais sensatos dizem assim: acerca disso, queremos te ouvir outra vez. Terminou como começamos, não é? Jesus Cristo disse: eu tenho mais a dizer, mas vocês não suportam agora. Pegando a ênfase do discurso de Paulo, diríamos: pastor, e sobre os tempos da ignorância? Depois voltaremos a falar sobre isso. Porque não se vai entender esse tempo tão confuso, tão obscuro, sem entender Deus, que em Cristo venceu a morte. Porque essa sociedade que nós vivemos, a do passado, de hoje é que virá, não tem resposta para a morte. A resposta para a morte já foi dada. Ah, foi? Então tá. Acerca disso, depois eu escuto o senhor, pastor. Que esta igreja seja lembrada assim. Acerca deste assunto, eu vou naquela igreja. Eu vou lá ouvir o que é vida eterna. O que ela tem mesmo para dizer? Qual é a resposta? E que haja profunda coerência, como havia na vida de Paulo. O Salmo 24, o Salmo 15 e outros textos retomam isto. Quem são mesmo? Os que vão conviver no templo que ultrapassará a barreira da ignorância? Diz ele: aqueles que, de mãos limpas, de coração puro, não entrega sua alma à falsidade, não jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção. A bênção de quê? A bênção da salvação. A ressurreição é a salvação da humanidade. É vencer a ignorância. É dizer ao mundo: os tempos da ignorância para mim acabou. Ninguém me engana, ninguém me ilude. Há um Deus conosco. Há um Espírito Santo que nos ilumina, que nos esclarece. Foi dito hoje aos membros, aos irmãos que vão se tornar membros desta igreja. No exame foi dito isto. Queridos, não se apartem da Bíblia. O melhor crente não é o que domina a confissão de fé e o manual presbiteriano, mas aquele que não se afasta da Bíblia e da oração. Estes venceram o tempo da ignorância. Estarão dentro desses critérios que aqui foram abordados. Que esta noite sairemos daqui consciente de que a verdade foi revelada em Cristo. Ele continua a nos falar. O Espírito Santo que Ele enviou continua a nos esclarecer e a nos abençoar com entendimento. Que Deus nos dê a sabedoria de não permanecer na ignorância do presente século. Amém.